Quase todo o dinheiro que o empresário tinha, 27 milhões de reais, foi desviado pela mulher dele. E adivinha onde foi parar parte dessa fortuna? Num terreiro de Umbanda. Mar da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Uma das paisagens mais bonitas da cidade. Endereços valorizados em uma das principais ruas do bairro. Uma cobertura como essa está avaliada em 3 milhões e meio de reais, segundo corretores da região. O dono desse apartamento viveu momentos de terror durante 5 anos. Saiu daqui resgatado pela polícia, maltratado, desnutrido e sem o dinheiro que juntou. 27 milhões de reais. Ela começou a ludibriar esse senhor de idade, fazer transferências, emissão de cheques para fazer transferências bancárias milionárias da conta dele para a conta bancária dela. Ela transferiu todo o patrimônio dele. As últimas vezes que a gente conseguiu ver o papai, ele não falava, assim, ele olhava pra gente, o papai tá muito mal. Esse desabafo é da filha mais velha de Waide Pinheiro de Lima, um ex-executivo que fez fortuna dirigindo empresas de refrigerante. Em 2011, Waide se divorciou da primeira mulher, com quem foi casado durante 30 anos e teve 3 filhos. Após a separação, Waide ficou morando nessa cobertura. Pouco tempo depois, os filhos souberam que o pai não morava mais sozinho. Estava vivendo com Vandréia Sobreiro. Nessa época, Waide tinha 80 anos, Vandréia 42. A filha mais velha do empresário aceitou conversar por telefone com o Fantástico. Deixou a família à parte, a gente não podia entrar aí, a gente não podia vê-lo. Aí a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, ela não deixando a gente ter acesso a ele. A Vandréia Sobreiro procurou afastar esse senhor idoso dos seus filhos do primeiro casamento e também começou a se desfazer de alguns empregados domésticos que prestavam serviços na residência do casal. Essa dificuldade foi aumentando até um dado momento em que eles não conseguiam mais encontrar com o pai. E a partir daí iniciou-se uma investigação nos órgãos públicos para entender se havia alguma procuração dele concedida a alguém. Foi aí que encontraram 2 escrituras. Em setembro de 2013, Vandréia foi até um cartório para assinar uma escritura de doação de dinheiro. Neste dia, Vandréia doou 7 milhões de reais para Genise Silva. 10 dias depois, fez outra doação para a mesma pessoa. Desta vez, foram mais 5 milhões de reais. Nos 2 documentos, a mesma exigência. Genise teria a obrigação de repassar o dinheiro para o terreiro ubandista Rompe Mato, que fica nesta casa e que é comandado por Genise, mãe de santo e beneficiária de Vandréia. Parecia uma doação religiosa, mas na verdade era um esquema de desvio de dinheiro. Segundo o Ministério Público, funcionava assim. Vandréia descobriu que o Waide tinha uma fortuna guardada no banco. Ela começou a dar medicamentos sedativos para o companheiro, capazes de causar confusão mental. Depois de dopar o empresário, Vandréia pedia para ele assinar cheques que eram usados para transferir dinheiro da conta dele para a conta dela. Essa cena, ainda segundo o Ministério Público, se repetiu durante 2 anos. A segunda parte do plano era repassar para 5 pessoas o dinheiro doado ao terreiro de Umbanda. Entre essas pessoas estava a mãe de santo Genise. Então, uma das doações, pseudo-doações, foi de 12 milhões de reais, sob o argumento que seriam 7 milhões para Exu e 5 milhões de reais para Ogum. Ela arquitetou essa trama toda porque se, no final, esse golpe fosse descoberto pelas autoridades, ela se colocaria como lesada, vítima de um golpe religioso, teria sido ludibriada por uma pseudo-mãe de santo. O dinheiro de Waide também foi usado para Vandréia comprar 4 imóveis, 2 apartamentos e 2 salas comerciais. O valor total desses imóveis somam mais de 1,5 milhão de reais. A família do empresário procurou o Ministério Público. Em 2016, Vandréia foi convocada para prestar depoimento na delegacia. Foi a oportunidade que a família teve para tirar o Waide do apartamento. Até que a gente foi com a polícia, o criminal, com o delegado, com tudo.
E ele estava todo urinado, ele estava imundo, ele estava malnutrido, ele estava uma coisa horrorosa. Tiramos ele de casa. Total desviado, acredito que esteja estimado em torno de 27 milhões de reais. Na conta do terreiro, 16 milhões. Na conta de outros denunciados, teve uma movimentação de 5 milhões de reais. Os envolvidos tiveram as contas e os bens bloqueados pela justiça. São acusados de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Chegaram a ser presos, mas agora respondem em liberdade. Ninguém quis gravar entrevista. A mãe de Santos Genise continua no mesmo terreiro. Vandréia continua morando na cobertura. O imóvel está em nome da filha que ela teve com White, mas a família entrou na justiça com um pedido de investigação de paternidade. O empresário, que ontem completou 88 anos, agora mora com uma filha do primeiro casamento e sobrevive com uma renda mensal que sai da conta da mãe de Santos Genise. A justiça autorizou que ele recebesse 10 mil reais desse dinheiro bloqueado aí, para que ele pudesse custear minimamente, né, a vida dele com medicamentos e outras coisas básicas. Ele não tem absolutamente nada na conta dele, não tem dinheiro nenhum.